Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje falamos sobre as médias empresas. Elas são conectores fundamentais da cadeia de suprimentos, uma parte relevante do PIB, não só do Brasil, mas de várias empresas no mundo todo, mas a gente fala pouco sobre elas. Falamos muito sobre as startups e muito sobre as gigantes. Vamos explorar o quanto a tecnologia pode ajudar as médias empresas a funcionarem melhor. Para ajudar a gente a entender essa história toda, está aqui Daniel Maranhão, que é CEO da Grant Thornton. Daniel, seja muito bem-vindo à Sociedade Digital. Eu que agradeço o convite, André. Realmente é um prazer, uma honra estar com vocês aqui e poder participar e compartilhar algumas informações com vocês com base em pesquisas que nós temos realizado. Prazer nosso ter você aqui. Quero começar perguntando se eu falei alguma besteira. As grandes empresas e startups são muito badaladas na mídia e as médias empresas precisam e merecem mais holofotes sobre elas? Não, com certeza. Eu acho que a média empresa ela é parte como você comentou, da cadeia produtiva, né, das grandes corporações nacionais ou globais, e são cadeias extremamente grandes, relevantes, que suportam, né, a qualquer cadeia e qualquer segmento. De novo, o que nós chamamos de médias empresas ou empresas familiares, ela, no caso do Brasil aqui, representa de forma extremamente relevante 80% ou mais do PIB brasileiro, em termos de geração de PIB, em termos de geração de emprego. Então, é uma cadeia extremamente relevante que necessita e carece de uma atenção, seja do setor tecnologia, seja do próprio governo, a atenção é necessária. E você tem visto a tecnologia interferir na vida dessas médias empresas da mesma maneira que interfere na vida das grandes, ou ainda há desafios diferentes quando a gente fala de implantação tecnológica nesse contexto? Tem desafios. Eu diria que um grande desafio é a questão de caixa, né? Um outro desafio é a questão do conhecimento. Então, o que eu falo do item 1, que é a questão do caixa das empresas, né? É, de fato, ter recurso para investir em tecnologia, né, aliado com a questão do conhecimento. Porque você tem uma grande corporação nacional ou uma grande corporação internacional, ela está conectada, queira ou não queira, com as tendências de tecnologia, né? Está sempre participando aí de eventos, comitês de discussão tecnológica para verificar aquilo que ele pode trazer para o seu negócio, para trazer aí seja eficiência de produção, seja em termos de desenvolvimento de produto, né? Quando você vai para uma empresa média, eu posso aí, talvez tirando Estados Unidos, alguns poucos países, são empresas que não têm um caixa excedente que você possa estar desenvolvendo ou comprando tecnologia de forma recorrente, né? E dois, não tem pessoas com o conhecimento necessário para até buscar a tecnologia para trazer para as companhias, né? Temos aqui falando às vezes, de falta de capacitação humana com conhecimento em tecnologia, né? Hoje a gente discute não, a gente vê pelo Brasil, no mundo, é um ponto de um tema que sempre está sendo debatido, que é a falta de recursos humanos. Então, numa pesquisa que nós fizemos agora, nós temos uma pesquisa que nós fazemos a cada trimestralmente de forma global, né? E lógico, a gente pega o extrato Brasil também. Mas pegar todos os países, um item que os empresários têm uma preocupação é com a questão do capital humano. É a falta de capital humano qualificado para atuar nas organizações, e cada vez mais a tecnologia se faz necessária e presente nas organizações, mais eficiência tem, porque a educação não está acompanhando o ritmo necessário em termos de conhecimento tecnológico para atuar nas empresas, né? Então, eu diria que, primeiro, tecnologia não se vive sem tecnologia. Cada vez mais, eu diria que a tecnologia ela vai ser cada vez mais parte das organizações, né? E não tem como não investir. Mas, de novo, a realidade depende um pouco do tamanho da empresa, a questão do caixa, do capital humano, mas eu diria que as grandes corporações têm uma vantagem do ponto de vista seja de capital humano, caixa e acesso, né, ao conhecimento relacionado à tecnologia muito mais fácil, né? Claro. Então, pergunta
fechando aqui, saindo do mundo São Paulo, indo para o mundo, ou os estados, o interior do Brasil, a carência maior ainda, né? Sem dúvida. Nessa questão de capital humano, a pandemia trouxe desafios adicionais, porque as médias empresas passaram não apenas a competir com essa vida supostamente glamourosa das startups e com o poderio financeiro das grandes empresas. Não só isso, mas também com as empresas de fora do Brasil. E quando a gente olha as condições macroeconômicas com o real desvalorizado, fica ainda mais fácil que essas empresas atraiam novos talentos. Como essas empresas médias podem trabalhar com essa nova realidade? O que dá para fazer nas pesquisas que vocês fizeram nesse Retrato Brasil, quando a gente olha para sustentabilidade, para novos projetos, o que atrai e retém talentos? Tá. Antes de responder a questão da retenção de talentos, eu diria que da pesquisa que nós fizemos, e falar duas pesquisas aqui, uma que é a questão para a média empresa, né, que os empresários consideram as médias empresas, e outra nós fizemos desconsiderando o tamanho de empresa, mas são com a posição de CFO. O resultado de todas as pesquisas é que há uma visão que vão continuar investindo muito em tecnologia. Se pegar o extrato que é da pesquisa global com empresas médias, 90% dos respondentes falaram que uma das priorizações é investir em tecnologia. Então, a intenção existe. E os CFOs não vão brecar, eles estão prometendo que não vão brecar. Estão prometendo que eles têm necessidade. Um extrato menor de quantidade de CFOs iria que tem essa visão, mas tem, eles consideram a importância da tecnologia. Né? Bom, vamos cobrar, hein? CFOs, vamos cobrar essa história. O dinheiro está com eles. E a questão da retenção de talentos, eu diria que, quando você comentou da pandemia, um ponto que continua até hoje, iria reter o híbrido, né? Claro. Não tem jeito, você não consegue atrair e reter se não tiver uma política de trabalho híbrido. Dois, o Brasil tem um capital humano relevante em termos dos jovens que estão se especializando, desenvolvendo em tecnologia, né? Com isso, se torna atrativo o Brasil, como você comentou, frente à desvalorização do real, se torna barato a contratação de pessoas com conhecimento. Então, eu diria que as empresas internacionais, as empresas de tecnologia estão olhando, já olharam, já contrataram e estão buscando mais e mais recursos de talentos brasileiros para trabalhar com tecnologia, né? Às vezes da própria casa do Brasil, às vezes levando para fora, né? E isso torna para nós aqui, realidade nossa, empresas brasileiras, uma competição meio que desigual, né? Ele está pagando em dólar mais e aqui tendo que pagar em real. Então, a briga por talento, eu diria, aqui no Brasil, por pessoas, seja qual o segmento for, hein? Mas principalmente tecnologia, é muito difícil, né? Para a gente conseguir recrutar e reter, né? Então, isso tem elevado o nível de remuneração dos profissionais de tecnologia muito, o crescimento exponencial muito grande em termos de remuneração, né? Tem um ponto, quando a gente fala, e aí não apenas de tecnologia, mas de atrair talentos em geral, que são os propósitos e valores das organizações. E aí, de novo, as grandes empresas têm uma grande vantagem, porque já tem ali práticas mais bem estruturadas, departamentos que não apenas têm a responsabilidade de olhar para essas causas, mas também de comunicar essas causas. Sim. E as novas gerações que vêm chegando, elas vão mais facilmente se identificar com um determinado grupo de empresas, daqueles grandões que estão ali falando recorrentemente sobre determinados temas. Sim. A pesquisa de vocês olhou para o tema sustentabilidade, ESG, e olhou para os posicionamentos das médias empresas nesse contexto? Sim. Então, tem outras, pesquisas nós fizemos, uma pesquisa que foi com jovens brasileiros que estão na faculdade, ou saindo da faculdade, né, em termos de posicionamento de ESG. A outra, a gente retrata também nessa pesquisa global o item ESG do ponto de vista dos empresários, né, a importância de estar tratando desse tema. Então, no tema que a gente fez a pesquisa relacionado aos estudantes, a relação mais de 80% dos estudantes consideram que
trabalhar numa empresa que tenha um propósito linkado ao tema ESG, para eles é muito relevante. Ele faria, se tivesse 2 empresas, né, que pagassem o mesmo salário, com o mesmo benefício, ele optaria por trabalhar naquela empresa que tem esse propósito linkado ao ESG, né? Então, o tema ESG, ele é um tema que já não é novo, ele vem debatido há décadas, mas cada vez ganhando mais força, né, por uma questão até de necessidade de preservação do planeta, e os jovens têm aderido a esse propósito de ESG cada vez mais. Então, ESG é tema estratégico para ser tratado nas empresas, né? E linkado isso também é retenção de talento, porque ele, lógico que salário é salário, sempre vai... Claro. Não tem jeito. Mas se tiver a opção e ter o tema ESG, alguém que lidere o tema ESG com esse propósito, ele vai escolher essa empresa. Isso não tem dúvida alguma, né? E com relação não à retenção de talentos, mas à questão linkada à estratégia da ESG pelas empresas médias globalmente, ela tem tomado cada ano mais importância e a pesquisa ela reflete, né, que os empresários eles consideram todo ano na pesquisa um aumento dos empresários que querem investir em ESG, porque ele entende que se ele não investir em ESG, ele não vai ter uma atratividade do ponto de vista de imagem, né, claro, para os jovens e para o consumidor, né? Então, nós estamos tratando, quando a gente fala de ESG aqui, a gente pode debater do ponto de vista bastante, mas eu diria que esse tema ESG, ele é para as empresas estratégicas, ele vai tratar, como nós comentamos, retenção de talentos, ele vai tratar em termos de mercado consumidor, que ao longo do tempo ele vai começar a aderir mais e mais em termos de empresas que tenham esse propósito ESG, que tenham o seu produto mais tratado de forma sustentável, né? E tem a questão do crédito, né? Então, hoje em dia, as empresas já começam a, de certa forma, ter uma pressão maior em termos de instituições financeiras, de órgãos reguladores, para que, se na hora de tomar empréstimo, vai ser analisado se ele cuida ou está cuidando, vai cuidar do tema ESG. Então, começa uma pressão financeira em cima deles. E assim, por outro tema maior ainda, que é a questão, eu falo assim, governamental, né? Até de ONU. E aí é uma questão de planeta, né? Mas tudo isso, eu gosto de comentar também, que eu falo assim, intenção, propósito existe, mas depende do momento, né? Claro. Então, no momento que o planeta, a economia global, né, melhor falando, ele está mais estável, o tema ESG vai ganhar mais relevância, porque aí você tem, de fato, focando recursos naquilo de preservação, de desenvolvimento da economia com uma forma mais sustentável. Li um reporte outro dia da MIT Technology Review falando sobre a precificação dos impactos. A tese era, à medida que a gente vai assistindo furacão, maremoto, terremoto, incêndio, sim, e aí as empresas vão precisar construir as suas instalações de maneira que elas protejam aquela planta, quando a gente está falando de fábrica, ou aquele escritório, dessas mazelas. E também a precificação dos seguros. À medida que os seguros vão sendo acionados depois dessas catástrofes que vem acontecendo de maneira muito recorrente, eles vão ficando mais caros, sim, e a empresa tem que incluir isso no custo da operação. Exatamente. Então, tem 2 razões fortes financeiras já mexendo os ponteiros de grana, tá doendo no bolso, e isso deve fazer com que as empresas que não estavam olhando para esse tema passem a olhar também. Sim. O quanto as empresas brasileiras já estão sensíveis ao assunto, a importância de se investir em práticas de ESG? Tá. Eu vou fazer um ponto anterior ainda, só por curiosidade aqui. Há 2 anos atrás, na nossa reunião global da Grant Thornton, se discutiu os temas de estratégia. Um dos, especialista estratégico que nós contratamos, antes de acontecer a catástrofe, já comentou, né, que com um item importante, que o nível de catástrofe ia aumentar, e quais empresas, num segmento, qual o segmento de empresa que podia se beneficiar? Construção, né? Infraestrutura. Então, claro, não tem jeito, né? Isso foram 2 anos atrás, tudo tem ocorrendo aqui, nós estamos conversando aqui. O nível em termos de análise de risco, né? De ocorrer em catástrofes e ter seguro, aumenta o preço, não tem jeito. Sem dúvida. Colocando o ponto das empresas, essa questão de
de gestão de riscos, né? O plano de contingência, melhor dito, são grandes corporações que de fato têm isso dentro da sua política ou estratégia de olhar para isso, documentar, montar um plano de contingencial se acontecer, o que nós vamos fazer, né? Eu diria que é minoria, né? Porém, não deveria ser, né? Essa questão de contingenciamento, o plano estratégico, cima do que pode ocorrer e os riscos que existem, deveria ser tema tratado por todas as empresas, né? Porque o risco, ele existe, né? Uma hora ele pode ocorrer, né? Então, eu diria que, para mim, são poucas empresas que tratam, são grandes corporações, por uma questão talvez de visão de gestão um pouco mais profunda do negócio, deveriam todos olhar, mas à medida que as coisas vão ocorrendo, né, e isso também pode ser que venha a ser exigência por instituições financeiras no futuro, falar, tá bom, qual é o teu plano de contingencial se acontecer uma catástrofe aqui? Ele vai ter que apresentar para o banco para liberar o recurso. Claro. Né? Então, eu vejo que é um ponto importante, deveria ser tratado por todos, mas poucos que tratam. Inclusive no Brasil e as médias empresas ainda são mais distantes. Não colocam isso dentro do falar assim, da tua gestão, do análise estratégica. Porque se for falar em análise estratégica, então a gente começa ainda a debater mais ainda. São poucas empresas que têm dentro da sua, uma governança estruturada e dentro da sua governança uma discussão estratégia da empresa. E aí dentro da estratégia um plano de contingência. São poucas. Tem muito a evoluir ainda as empresas médias brasileiras. E o papel do governo nessa estrutura? De que maneira o governo pode ajudar essas empresas a olharem para isso com mais sensibilidade, com uma propensão a investimento maior? Dá para construir políticas públicas que, de alguma forma, incentivem esse tipo de iniciativa? Em termos bom, políticas públicas aqui, acho que eu não gostaria de entrar muito do tema político, claro, né? Mas a questão de recurso, né? Em termos de, principalmente, se o governo já tivesse recurso disponível, né? Uma política pública de ter recurso suficiente para destinar recurso para infraestrutura, né? Já seria um item do ponto de vista importante. Eu diria talvez o seguinte, mapear quais os riscos que tem pelo Brasil, ou cidades, o governo tem. Né? Eu diria que quais são os principais riscos pensando do ponto de vista de catástrofe. Isso eu tenho certeza que dentro do governo esse mapeamento já tem, não é de agora, já vem de anos, né? E são acompanhados. O ponto é que não tem ação em cima daquilo, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? O risco já sabia, já tem, né? Agora, talvez poderia ter tido mais investimentos, uma manutenção em cima daquilo. Poderia. O ponto tinha recurso ou não? Quis alocar ou não quis alocar, né? Então, lógico, é uma política pública, mas com certeza deveria fazer parte de um plano de governo, porque qualquer catástrofe impacta a economia, né, local, até nacional, né? Assim, e eu falo de governo, e aí nesse caso, independentemente do lugar, a gente não vê essa conexão acontecendo tão fortemente, especialmente quando a gente fala de grandes empresas. Sim. De médias empresas, porque as grandonas têm lobby, têm ali uma presença maior, têm uma relevância maior, inclusive para levantar determinados temas, determinadas discussões, envolver a população, tem muitos colaboradores, então se acontece alguma questão ali em relação à demissão, tem problemas que vão refletindo na sociedade. As empresas médias, elas têm menos poder de barganha nesse contexto no mundo inteiro. Agora, vou girar um pouco a chave aqui. Eu fiquei curioso da pesquisa dos CFOs. O CFO é uma entidade que tem que ser estudada mesmo. E outro dia eu estava falando com um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Sim. E ele estava me falando assim, se você olhar, pode não ser exatamente o cargo, mas uma empresa, ela pendula entre CEOs mais orientados ao CFO, ou é um CFO que subiu, ou alguém que está ali, né? Um par Sim. CFO, ou CEOs mais orientados à venda. E aí o que muitas vezes acaba acontecendo o cara da venda vai, fecha negócio de qualquer jeito, começa a sacrificar a margem, faz a empresa crescer
e daqui a pouco tem ali, ele meio que não liga tanto com a regulação e compliance, vai andando, só que em um determinado ponto os acionistas começam a não pedir mais margem, deixar mais dinheiro em caixa, calma, vamos prestar atenção. E aí você pendula para um lado mais com regra, com compliance, com mais estrutura. E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que o ritmo de crescimento desacelera e você vai pendulando. Sim. Não tem modelo melhor ou pior, mas tem modelo mais adequado para uma fase, mais adequado para outra. O que vocês conseguiram tirar de mais relevante? Assim, quais foram os principais insights dessa pesquisa da medição dos CFOs? Os CFOs sempre são mais conservadores, né? Quando você fala em caixa, né, em gastar dinheiro, ele é sempre conservador, né? E considerando, fazendo também um parênteses aqui, CFOs que são de empresas de corporações gigantescas, com ações negociadas na bolsa, do CFO, talvez o CFO dono de empresas médias, né? Eu diria que uma grande diferença, talvez o CFO mais empresa média, muito linkado ao proprietário, ele vai na visão do proprietário, que é uma visão de longo prazo, né? É uma visão de fato que às vezes é o que ganha, reinveste, ganha e reinveste. O CFO, mais encara uma empresa de capital aberto, ele tem uma tendência junto, lógico, não é ele sozinho, mas com o próprio board ou com o próprio CEO, é uma visão mais de curto prazo. É dar a rentabilidade aquele ano, gerar entregar o trimestre, né? Então são visões, mas eu vou falar de uma pesquisa que foi feita, inclusive nós fizemos globalmente, para a nossa estratégia da Grant Thornton, lá antes da pandemia, né? Mas ela vale acho que até hoje, que as empresas familiares, privadas, que foram mais acho que uns 5 anos, tá? Da pesquisa, ela tinha uma tendência de crescer receita 3 vezes mais uma empresa média privada, familiar, do que uma empresa capital aberto, né? Porque aí vai de uma questão do quê? Muita visão de longo prazo, de ser mais conservador naquilo que gasta, gerir mais o caixa, do que uma empresa global. Isso é pesquisa feita globalmente, não tem dado, não estamos falando de... E também não está falando só de Brasil, está falando de empresas no mundo todo. No mundo todo. Olha, curioso esse dado, legal. É bem legal, eu acho que vale até hoje, se fizer pesquisa, acho que... eu imagino que sim. Agora, uma empresa, o que é a empresa? É o caixa, é o lucro e o caixa, né? Uma empresa não vai dar continuidade, um crescimento, um investimento que seja em tecnologia, se não gera lucro, não tiver caixa. Agora, então essa visão de fato, uma boa gestão de preservação do caixa, ela é essencial, né? E, de novo, precisa ter caixa para investir em tecnologia e para inovação, né? Uma empresa não vai conseguir inovar se não tiver, de uma forma, gastando, investindo, seja com associações, institutos, órgãos do governo que buscam inovação, né, para poder trazer para produto ou mesmo para o processo. Então, tem que ter, né? E você enxerga esses investimentos, quando a gente fala de investimentos em tecnologia, acontecendo mais na direção do aumento de receita ou na diminuição das despesas operacionais? Qual é a principal preocupação? Dá para definir? Tá. Se você pegar a visão do CFO, né? A visão do CFO, ele tem uma visão muito mais de usar tecnologia, né, por uma questão de eficiência e otimização de processo para reduzir custo, né? Não é para aumentar a receita. Então, ele está sempre olhando ali, aqui que eu posso trazer para a operação, tecnologia pura, qual seja ela, para reduzir custo, né, despesa, gasto e trazer eficiência. Essa é a visão do CFO. Para aumentar a receita, lógico, tudo tem exceção, né, disso, claro, mas está muito mais uma visão de CEO, de board, olhando para investimento, buscando tecnologia, ter investimento para crescer receita, né? Não tenha dúvida. E hoje eu diria que dados é tudo, né? Quem tem dados tem tudo. Sim. E você acha que nessas medições e nesse roadmap de crescimento, investimento, que as médias têm que entregar dinheiro, têm que fazer caixa, têm que investir em tecnologia, têm que investir em inovação, reter talento, atrair gente boa. Quais são os caminhos para equilibrar tantos pratinhos? Eu diria que ter uma boa gestão, né? Eu diria que, de novo, uma visão de base caixa, né? Dentro daquilo que você tem de caixa, de novo, tem que estar linkado com uma visão um pouco estratégica do negócio em si, o que está acontecendo em termos de mercado, em termos de produto, o que eu posso trazer inovação no meu produto para ser mais atrativo, eficiente, ou um processo produtivo, né? Com ou sem tecnologia, do ponto de vista da tecnologia pura, né? Mas pode ser inovação de
de produto em si, sem a tecnologia como primário ali. E uma visão estratégica de orçamentária de médio e longo prazo. Então, quando eu falo isso, por quê? Porque você tem que ter primeiro uma estratégia onde você quer chegar. Como você quer chegar, tem alguns caminhos. Temos uma definição estratégica onde chegar e como chegar. Dentro de um orçamento, né? E que o orçamento vai ter ali a questão do qual caixa você gerou, quanto caixa você vai ter. E fazer priorizações. Eu acho uma empresa que tenha uma estratégia, né? Não importa se é bem ou mal, mas tem uma estratégia que tenha aqui um orçamento de médio e longo prazo, né? Eu acho que ele tem um caminho bem trilhado para definir aonde alocar o recurso, né? E aí, de novo, né, quando fala alocar o recurso, pode ser em ações, treinamentos, tecnologias, de pessoas, mas você vai ter que gastar, tem que ter caixa para isso, né? Você vai ter que buscar eficiência, né, para ganhar na sua operação, usando talvez tecnologia, vai ter que definir como que eu vou crescer a companhia, seja por lançamento de novos produtos, ou seja, fazendo, às vezes, até uma fusão com uma outra operação, ou compra, tudo tem que ter caixa. O importante tem que ter um caixa preservado. Eu acho que ser, às vezes, até meio que conservador no ponto de vista de manutenção de caixa, para ter recurso para fazer alocação na hora que precisar, mas definido aquilo que é estratégia para a companhia, né? E sabendo mensurar isso ao longo do prazo. Quando que eu posso gastar, quando que eu não posso. E outro ponto é se aconselhar. Eu acho que também é impossível todo mundo saber tudo, né? Então, eu diria que no mundo de hoje, onde tem uma evolução constante, está cercada por pessoas, né? Que sejam tecnologia, ou seja, de pessoas que têm estratégia, produto, ou de mercado, ou de marketing, ter aconselhamento. Acho que está cercado por pessoas, seja que a gente chama de advisors, né? Ou conselheiros, para que apoiem a administração, o dono da empresa, a ajudar a pensar de forma diferente, faz uma grande diferença. Para a gente fechar rapidinho, essa prática do aconselhamento e da busca de algum tipo de consultoria, ela é uma prática viável para as médias brasileiras? Eu diria que é uma prática que está se tornando recorrente. Tá bom. Né? Então, ela nasceu desta necessidade de o empresário ele se sentir-se isolado, né? E talvez não saber o que caminho seguir muitas das vezes, né? E às vezes é seguir porque eu vou ter uma discussão, porque você não tem discussão na empresa, né? E o que eu faço? Eu tô uma certa idade, que vai trabalhar, então começa a ter necessidade de aconselhamentos. Então, eu diria que esse mercado de aconselhamento está crescendo no Brasil, tornou-se mais visível por uma necessidade que vem dos empresários e também por agora, eu falo assim, institutos, escolas de formação de conselheiros, né? Agora, precisa escolher bem qual conselheiro, que perfil que a empresa quer, né? Também isso é super importante, né? O empresário, o dono da empresa, ele tem uma percepção de que tem mais um alinhamento pelo menos com a visão dele, em termos até de perfil da pessoa, porque você vai tratar com o dono, com o conselheiro, e tem que ter uma certa empatia, né? E também conhecimento a ser levado para ele. Sem dúvida. Esse foi Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton. Daniel, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra estar com você e parabéns pelo programa. Obrigado. Bom, sendo a sua empresa pequena, média ou grande, tecnologia e inovação vão ser fundamentais como rota de crescimento e sobrevivência. E a gente vai seguir por aqui falando sobre essa história toda. Semana que vem a gente tem um encontro marcado. A gente volta para seguir desvendando os mistérios da nossa sociedade cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.